E aí, amores, tudo bem? Espero que tá tudo bom. Eu queria comentar com vocês um pouco sobre esse vídeo, né? Sobre o que rolou nesse lance do Mike Leão, né? Do influenciador que viu a suposta nave espacial, né? Nossa, deu muito burburinho, né, gente? Misericórdia, eu fiquei assim, acompanhando muita coisa. Eu acompanhei tudo que aconteceu e isso foi uma energia, gente, que entrou no nosso conhecimento, que trouxe muito burburinho, né? Muitas energias, assim, que eu cheguei a pensar no que isso está despertando nas pessoas. Qual foi o intuito? Qual foi o intuito de tudo isso que despertou na sociedade, né? No lado de fora, né? Porque é muito importante que a gente observe as coisas que acontecem aí no mundo lá fora, mas a gente começa a entender no que desperta na gente. O que essas coisas despertam na gente, né? E eu acredito nele. Olha, de certa forma eu acredito, porque eu percebi muita sinceridade, né, no relato dele. E isso é uma coisa que nem eu já falei aqui no canal, no outro vídeo, né, sobre esse avistamento dele. É muito importante que a gente entenda que existem as verdades das pessoas, né? Por mais que a gente quer, eu quero saber se é um fato, não. Dentro da ufologia, existem muitos estudos mesmo, de assim, que nada existe até que você prove o contrário, né? Você precisa de muitas provas, até para a gente conseguir jogar aqui, dar esse diagnóstico, dar essa cartada final de que é tal coisa. Então, assim, ele sempre fica com esse pé atrás até que se prove, na realidade, qualquer coisa contrária. Pra gente aqui no nosso canal que fala de espiritualidade e tudo mais, provavelmente a maioria da minha audiência que tá aqui hoje tem esse lado da mais espiritualidade e entende um pouco mais que, nossa, gente, os extraterrestres, alienígenas, eles já vivem nesse planeta há anos, há muitos anos, e pra gente já não é mais novidade, né? Mas quando a primeira impressão, vamos falar aqui do começo, a primeira impressão que eu tive quando eu vi o relato dele, gente, foi uma verdade, assim, eu senti toda a verdade de que ele trouxe esse relato dele, né? Ele foi com uma sensação que eu também fiquei quando eu tive meu primeiro avistamento. E eu acredito que todas as pessoas que já tiveram um avistamento, a gente fica assim, caramba, que é isso, que é isso? E é bom que sim, que a gente entenda se isso é um satélite, se isso é tal coisa, a gente quer questionar, porque a gente quer acreditar no melhor, é óbvio, a gente quer acreditar que a gente está vendo aquilo que a gente já acredita, né? De certa forma, a gente já tem esse conhecimento interno, essa coisa de acreditar que alguma coisa existe. Mas é sempre muito bom que a gente analise muitas coisas, né? Mas por que isso não ficou só como uma coisa que aconteceu, um relato de alguém que viu luzes diferentes, né, que parece uma nave, e por que gerou tanto ódio, gente? Ficou uma onda eufórica de muito ódio, assim, que eu falei, cara, isso aqui tá muito estranho. Isso aqui não é mais um evento assim, não é um evento normal que desencadeou para as pessoas, não é um evento normal que desencadeia assim para as pessoas que a gente vê, fica uau, nossa, possibilidade, ou até mesmo uma leve zoeira que o brasileiro tem um problema, né, com essas coisas, né? E a gente segue o baile. Mas houve muito problema assim, gente, muito ataque espiritual para cima dele, inclusive dentro da espiritualidade, eu vi muitos espiritualistas ali debatendo coisas e, sabe, todo mundo muito separado. E eu vi que essa energia separou muita gente. Então eu falei, opa, acredito nele? Acredito. Mas essas forças que estão regendo tudo isso, né, trouxe uma separação da gente. Então isso aí não é normal, tá, gente? Não é um evento que, como que eu posso dizer? Não vem desse amor, sabe? Do que eu acredito sobre os alienígenas positivos, tá? Pode ser uma coisa aí mais oculta, que está movimentando as energias, mais uma distração? Com certeza, que eu acredito hoje que seja mais para esse caminho, sabe? Foi uma distração, um momento de euforia, de histeria, de briga, trouxe uma energia muito assim, que eu acredito que por força maior isso seja intencional, né? Então, pode ser que seja de alienígena que aconteceu ali, de extraterrestre, de uma coisa sobrenatural, paranormal, pode ser, mas que foi uma energia que movimentou isso, uma energia que nós não conhecemos, né? Que não foram tão boas assim. É o lugar que eu acredito que isso tenha
essa intenção, porque teve tudo isso, né? E se aconteceu dessa forma, se houve todo esse estrago emocional do coitado do Mike, gente, nossa, eu acompanhei as histórias lá que, meu Deus, é muito complicado, né? Existe a forma dele lidar, que ele lidou com tudo isso, né? Óbvio que aí é uma questão dele, né? A forma que cada um lida com fama, com quando vem os problemas, excesso de, enfim, de gente ali falando, e muito ataque em comentário, muita gente apoiando ele também. Mas eu acredito que isso foi uma movimentação não tão positiva, né? A intenção do que aconteceu não tão positiva. E não estou falando dele, né? Estou falando de forças maiores daquilo que a gente não conhece e que a gente não tem como saber não agora, entende? Então, assim, eu preferi ficar mais neutra. Eu falei, nossa, eu não vou nem falar mais, entrar nesses assuntos assim no canal, é, no sentido assim de ver se isso é real ou não, de falar mais sobre isso, mas eu acredito nele, de certa forma, sim, né? Mas eu também acredito em outras forças, né? Para quem conhece, tem um governo oculto, a agenda oculta, os negócios aí de movimentações de seres não positivos. Então, eu acredito que seja essa a intenção de distração, sabe? Ainda mais por ter causado essa separação entre muitas pessoas e muito atrito, sabe? Entre as pessoas. Então, eu preferi me desconectar dessa energia e não ficar acompanhando, não ficar vendo comentário, porque quando ele soltou essa bomba na internet, eu fiquei, nossa, será que está acontecendo que a gente já está sabendo que vai acontecer? Será que já é, enfim, né? Para quem está dentro desse meio da espiritualidade, a gente acompanha algumas notícias, a gente sabe que em algum momento isso vai ser revelado para a gente, né? E já vem acontecendo. Né, dessa questão dos Estados Unidos, está começando a falar sobre raças alienígenas, que inclusive é um vídeo que eu quero falar aqui também de alguns do que eu já estudei, do que eu já vi em estudos, né? Do que tem de conhecimento de raças alienígenas, que são muitas coisas, gente, são muitas raças. E eu quero trazer um pouco aqui para vocês também sobre isso. E o governo dos Estados Unidos está começando a trazer agora, né? Algumas raças, tá falando que tem vida extraterrestre, tá falando que tal. E tem de tudo, gente. Vida extraterrestre tá fora da Terra, e tem os intraterrenos, que também são outros 500, né? Tudo, né? Tem positivos e não positivos que é bom a gente não entrar nesse assunto agora. Mas, pela movimentação que aconteceu entre as pessoas e separação, eu acredito que tenha sido mais uma distração, é, dessa força, sabe? E não com o Mike específico, porque não tem nada a ver. Eu acredito na pessoa dele, assim, a intenção dele quando ele falou a verdade dele, né? Então é sobre isso. É mais um relato, né, de um avistamento, e pode ser e não pode, né? É uma verdade que a gente só vai saber com estudos, enfim, só o tempo, né, gente? É sempre o tempo que ele vai trazer essa verdade, e eu acredito sempre que a verdade, em algum momento, ela encontra o caminho para aparecer, porque é uma energia, né? Sempre encontra o caminho para vir à tona, e é sempre assim. É só a gente analisar na nossa vida, né? A verdade, ela sempre vem à tona, e é só o tempo para poder trazer. Então, que a gente siga a nossa vida. Vamos desconectar essa energia, né? Eu achei muito bacana que agora ele tá tendo essa visibilidade com as coisas que ele faz, né? Porque ele é um cara que tá ali cuidando de animais, tem uma causa muito nobre e muito necessária para nossa sociedade, né? Resgate de animais é um negócio assim que eu admiro muito quem trabalha, quem se dedica para isso. E o importante é isso, é os frutos bons que ele colhe a partir disso, porque a internet, gente, é informação, né? Todo mundo pode viralizar por qualquer tipo de informação, mas o que você faz com isso, né? Eu achei muito bacana ele ter tido essa visibilidade em prol da causa do ser humano que ele já cuida, sabe? Então, isso já valeu a pena, né? Agora, o que as pessoas fazem com isso de esse discurso de ódio, né, e tudo mais é bem primitivo, né, bem assim. Mas vamos desconectar essa energia e focar para quem continua acompanhando ele, gente, dê força para a visibilidade mesmo, por conta da causa animal, que é incrível o trabalho dele. Ele é um ser humano, assim, que você vai ver nos stories dele, é maravilhoso você acompanhar. Ele tem autenticidade, ele é um cara simpático, autêntico, e é gostoso de ouvir ele, inclusive. Às vezes eu vejo o story dele lá para mim também. Eu acho bacana, os animais, a rotina dele é muito maneira. Mas que a gente não fique mais. Como que eu posso dizer? Que a gente não reduza ele mais a esse avistamento, sabe? Ele é um ser humano ali, influencer, trabalhando,
e progredindo, que é sobre isso, né. Todas as coisas elas cooperam para o bem, né, gente, mas a gente precisa sempre ficar atento com tá aqui arrastando meu negócio. É sempre bom que a gente fique atento com as distrações dessa matrix, né, porque, tudo quer distrair a gente pra gente parar de olhar pra dentro, pra gente de repente colocar muita energia naquilo ali, aquilo ali vai crescendo, né. E olha como que aquilo cresceu, de tanto que as pessoas ficou focada ali no medo, no perigo, no "vai, não vai, não vai, não vai", e deu no que deu, né, e agora as coisas estão acalmando de novo, então eu achei legal comentar um pouquinho aqui meu ponto de vista, mas que a gente siga o baile e não se distrai. Vamos cuidar da nossa vida, vamos progredir, vamos prosperar, vamos se cuidar, vamos ter mais autoconhecimento, vamos estudar e vamos ir melhorando. E assim nós vamos indo, tá, gente? Um beijo, e é só esse relatinho aqui hoje. Tchau.